José Martins Coelho, secretário de Estado de Assuntos Estratégicos, SEAI, que apresentará uma breve contextualização dos programas de investimento do Estado de Rondônia. Senhor Martins. Uma boa tarde a todos. Depois do almoço, todo mundo cansado, né? Então nós vamos fazer um exercício primeiro, antes para a gente animar, né? Vamos todo mundo fechar os olhos. Apagar a luz. Bom, nós vamos hoje conversar bastante aqui sobre planejamento, tem a assinatura do Pacto de Metas mais tarde. E a Rosana vai contextualizar todo o planejamento estratégico nosso. E só que antes nós gostaríamos de falar algumas coisinhas com vocês, basicamente sobre as operações do BNDES, que nem todo mundo conhece. Então a gente vai fazer uma abertura assim, mais ou menos geral, não tão geral, bem mais simplificado, mas para todo mundo ter realmente a noção do que é, né? E algumas coisinhas sobre a questão de a receita do Estado também, a gente vai tocar em alguns assuntos com vocês aqui, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de me penitenciar, que ontem nós cometemos duas gafes que não poderiam ter sido cometidas. Uma foi uma injustiça muito grande que nós cometemos contra a CGPMI. Embora ela tenha nos mandado todos seus slides, nós não os passamos ali. Então vocês me permitam agora eu repor, né? E cadê você? Corrigir, né? E mostrar todo o trabalho da CGPMI, né? O Iperon primeiro, cara. VIP, ele vai ter uma audiência total agora. A grande injustiça que eu pratiquei realmente foi contra o Iperon. E principalmente contra todo servidor público. Tá? Nós deixamos de informar uns dados do Iperon, importantíssimo para nós, e principalmente para aqueles que recolhem o seu percentual a todo mês ao Iperon, né? Observem ali. O saldo de 1987, época da criação do Iperon, até o exercício do ano de 2010, o saldo mantido pelo Iperon era de 362 milhões de reais. Ou seja, praticamente aí, entre 87 a 2010, são 20 anos. Era o saldo existente no Iperon. No exercício de 2011, o saldo pulou para 642 milhões. No exercício de 2012, fechou o saldo com 915 milhões. Então, no governo Confúcio Moura, passou de 362 milhões para 915. Isso. Será que o governo Confúcio Moura conseguiu fazer uma mágica? Seriedade, recolhimento da coisa correta. Isso é valorizar e ter respeito para com o servidor público. Recolher aquilo que ele que realmente está sendo retido, né? Em relação à CGPMI, além das várias coisas que a CGPMI, todo mundo conhece que ela faz aí, né, das realizações delas, o relatório consolidado de imóveis, ou seja, está nos ajudando muito na transferência dos imóveis para o Estado, né? Então estão os volumes aí, os números, né? É a coordenação que corre atrás da regularização dos imóveis do Estado, né? E nós temos aqui, por exemplo, olha, eu não estou enxergando nada.
Aquisições patrimoniais, vocês têm ali, né? Análise e tramitação de processo, a quantidade de etiquetas, né? Então, ou seja, e além disso, mais talvez uma das coisas importantes em relação ao CGPMI é o espírito de dedicação e de renúncia e de desprendimento deles. Quando eles receberam a sede deles, a sede que a CGPMI recebeu foi essa aí, ó, de presente para se instalar. Né? Mutirão. Essa hoje é a CGPMI. Palmas para a CGPMI. Bom, então vamos agora conversar um pouquinho sobre as operações do BNDES e as duas operações do BNDES, né, que são o PDIS e o Proinvest. Qual a diferença entre essas duas operações? A operação do PDIS ela é feita diretamente, é uma operação de empréstimo que foi feita diretamente com o Banco BNDES. É uma operação que o juro dela é 1,9% ao ano, acima da TJLP. Tá? A operação de Proinvest, embora feita com o BNDES, ela é feita indiretamente através do Banco do Brasil. E o juro dela é 1,1% acima da TJLP. Né? É o valor é o contexto de custo financeiro dessa operação. E acontece que tanto uma como a outra, elas têm algumas especificidades em relação aos objetos que a gente tem que usar os recursos. Né? Por exemplo, a área do PDIS, nós temos aí alguma parte dos recursos que podem ser utilizados em gestão. Né? Agora, todos os demais investimentos, eles são voltados para, todos os demais recursos são voltados para investimento. Então, nós não podemos utilizar os recursos para qualquer despesa com manutenção da máquina. Né? Bom, aqui nós temos o programa do PDIS. Né? As principais componentes de operação de empréstimos ela atinge da seguinte forma. Segurança pública e direitos humanos. Estou trabalhando aqui? Segurança pública e direitos humanos são 130 milhões. Né? Na parte de ampliação e modernização de infraestrutura de educação, aqui está dividido aqui pelo seguinte. Porque a educação tem assim, ó, tem reforma de escola, outra é construção de escola, outra é escola indígena. Tá? Então, ou seja, são vários os segmentos dentro da educação, então eu preferi manter ali separado. Né? Então são 49 milhões, com mais 12, com mais 1. Né? Na saúde e saneamento são 12 milhões de reais. Ampliação de serviços de saúde e saneamento. Na implantação e melhoria de serviços de saúde também, que mais 6. Né? ITA aqui mais 69 e aqui mais 10 milhões. Então nós temos aqui, por exemplo, dentro disso aqui, desse recurso da saúde, nós temos aqui a construção do hospital de emergência, de urgência e emergência, que vão ser 60 milhões de reais. Para a gente acabar, a hora que terminar o hospital de urgência, vai lá e demole aquele João Paulo II. Né? Então, ou seja, esse é o que vai substituir o João Paulo. Né? E são 60 milhões para essa construção, para essa obra. Desenvolvimento de turismo e prevenção, 2 milhões e meio. Desenvolvimento econômico, 12 milhões. Modernização de estrutura fazendária, 29 milhões. Tecnologia de informação, 44. E fortalecimento e modernização da infraestrutura de ciência social, 24. Aqui cabem 2 reparos aqui. Estão indo somente 12 milhões para a área produtiva, porque existem 2 emendas de bancada também para a área produtiva, são 40 milhões cada um, mais ou menos. Então nós temos mais 80 milhões via emendas de bancada já aprovada. Né? Então a parte produtiva vai ficar com em torno aí de 100 milhões de reais. E muito importante aqui para nós, essa tecnologia da informação, que são 45 milhões de reais. Esses 45 milhões, eles envolvem a Infovia, ou seja, todo o Estado vai ficar interligado, todas as unidades do governo vão ficar interligadas, e além disso nós vamos fornecer possibilidade das prefeituras e os demais órgãos utilizar toda essa
infovia, ou seja, essa rodovia de dados que nós vamos colocar à disposição no Estado. Tá? Além disso, nós temos também a aquisição de sistemas e a aquisição do data center, né, que é o CPD. Na minha época a gente falava CPD, hoje em dia está mais bonito o nome, né, data center, né? São os equipamentos para dar o suporte à infovia e os demais sistemas, né? E com isso aí a gente vai acabar com essa... Cada secretaria que precisa fazer um negócio, você vai lá, compra um programinha ou baixa um programa da internet, né? Então, a partir do momento que nós implantarmos isso aqui, vai existir o quê? Uma política de TI no Estado. A plataforma será única. Né? Então, nós vamos parar com esse negócio de computador, eu baixo um aqui, eu controlo o meu material permanente de um jeito, o outro controla o material de consumo, ou seja, nós vamos ter os programas corporativos, né? Para atender todo mundo, e para esses programas vão conversar entre si. Né? Vão conversar entre si. Então, tudo isso já está sendo previsto e nós já estamos já com o sistema de referência bastante adiantado para a gente fazer essas licitações aí. Bom, então, basicamente, o PDIS é isso aqui. Né? Isso aqui vão dar em torno dos 430 milhões de reais aí. O Proinvest. O Proinvest, ele envolve a segurança pública mais 33 milhões. Né? Então, vocês observem bem aqui. Olha aí, 130 milhões de segurança, né? Mas, então não. 130 tudo. Tá. A implantação e melhoria da ampliação do serviço de saúde, mais 25 milhões. Habitação social, 95. Agora, essa habitação aqui, 95 milhões, isso é só a parte de contrapartida. É só contrapartida do Estado. Isso aí nos permite, esses 95 milhões, a gente construir 18 mil casas no Estado, tá? Então a meta é chegar entre 18 a 20 mil. Bom, mas por que a meta é 18 a 20? É porque o valor da contrapartida, ele não é fixo. Ele pode ser 5 mil por imóvel, pode ser 3 mil, pode ser 10 mil. Então, dentro de uma média, dá para a gente fazer entre 18 a 20 mil casas no Estado. Investimento e modernização das unidades de atendimento, tudo aqui. É o Shopping Cidadão, ele vai mudar de nome, tá? Vai passar a ser tudo aqui. Né? Infraestrutura para municípios aqui, apoio ao município em torno de 250 milhões de reais. Isso envolve asfalto, recuperação de praças, leitos de igarapé, canais, esse negócio todo. Tá? Então esse é o volume de recursos, que também vão dar também mais ou menos 430 milhões de reais. São os recursos que vão ser operacionalizados. Né? Agora, e tem um núcleo, né, de gestão disso, que esse núcleo, eu estou à frente dele com a equipe, né? E esse núcleo ele vai já está trabalhando com todas as secretarias, né? E a partir de terça-feira, inclusive, todas as secretarias estão sendo convocadas para comparecer ao escritório, pegar o manual, que nós criamos um roteiro, pegar o manual, a relação de todas as obras, e como vocês vão assinar com o governador aqui um pacto de cumprimento de metas, cada secretaria vai assinar também um pacto com o núcleo, né, para efeito de prazo também para a entrega dos termos de referência e dos projetos básicos. Porque, embora esse contrato tenha sido assinado já, foi no mês de setembro, né, que foi assinado esse contrato do PDIS, nós não temos praticamente nenhum termo de referência ou projeto básico internalizado. E o governador quer que a nossa meta é realizar isso nesses 2 anos. Então nós já temos somente 1 ano e 11 meses para que isso ocorra. Né? Nós vamos negociar terça e quarta-feira com cada secretário. Porque tem algumas secretarias que têm muito tempo de referência, outras têm menos, né? Então nós vamos negociar esse prazo e a partir do momento que negociar desse prazo, a gente assina esse termo de compromisso, esse contrato e repassa ao governador. Tá? É isso. Não, mas o que vai acontecer é isso. É porque aqueles que não cumpriram os prazos em relação à apresentação de termo de referência de projeto básico, nós vamos migrar, vamos passar para quem está precisando. Né? Tem que fazer isso aí. Senão nós vamos perder o prazo, vamos perder o dinheiro. Né?
No caso de obra, precisa do projeto básico. Tá? E lá nesse roteiro que já foi produzido, ele informa tudo isso que tem que ser feito. Tá? Agora, para isso, nós estamos compondo os grupos e nós vamos precisar de pessoas para montar mais 2 comissões de licitação. Então, com certeza, nós vamos correr atrás de todas as secretarias para buscar esse pessoal também. Né? Bom... Também. E, inclusive, já são 1.090 casas que já estão sendo construídas através da FETAGRO e alguma coisa. Zilena, é isso mesmo? Mil quantas casas pela FETAGRO? 1.090, né? Já tem 1.090 casas já construindo para a área agrícola aí. Certo? Alguma pergunta sobre o pedido para o Proinvest? Porque os secretários, via de regra, já estão bem familiarizados com isso aí, porque eles têm tido com a gente reuniões constantes, né? Estão ouvindo lá atrás? Estão ouvindo? Tá. Bom, agora eu gostaria de apresentar um quadro aqui para vocês, e para a gente comentar e considerar algumas coisas em relação à receita do Estado e essa operação de empréstimo. Vocês observem aqui o seguinte: observe a evolução da nossa receita do Estado 2010 a 2012. Aqui é a receita própria, aqui é a receita de transferências constitucionais, que é o FPE, etc., né? 2010, 2011, 2012. Observe que nós passamos aqui de 4 milhões aqui, ó, a soma dessas duas vão dar 4 milhões, tá? A soma dessas duas aqui vão dar 5 milhões, a soma dessas duas aqui vão dar 5 milhões alguma coisa. O indicador comumente utilizado para atualização de dados vem sendo o IGPI, o IGPDI. O IGPDI, ele variou 5% em 2010, em 2011 variou 8%. Então, se nós considerarmos essa variação do IGP, observe que, comparando 2011 a 2010, a gente teve um ganho real aqui de 546 milhões de reais. Se nós compararmos 2012 com 2011, a gente teve uma perda de 300 milhões. Eu estou falando de correção de recurso, aplicação de índice. Então, olha só, a nossa arrecadação de transferência constitucional de 2011 para 2012, de 1.900.000 para 1.989.000, ou seja, ela praticamente não cresceu. Vocês lembram que falou aqui o presidente da ARON, se somando o que nós deixamos de ganhar, perdemos no ano 2012, somando os municípios e o Estado, são 900 milhões de reais. Tá? A partir do momento que a presidente Dilma confirmou a isenção de IPI em relação à linha branca, etc., até julho, e como o FPE é um percentual do IPI e do imposto de renda que vem para os estados, então a chance de nós continuarmos com a arrecadação baixa é grande. E se nós continuarmos com a arrecadação nos mesmos patamares que nós estamos trabalhando, nós não teremos dinheiro para investimento. Agora, isso não é uma crise, não. Isso é uma instabilidade que está ocorrendo para toda a administração municipal e estadual do Brasil todo. Provavelmente os municípios e estados não terão recursos para investimento, se continuar da mesma forma. Então, diante dessa possibilidade, o que nos resta em termos de investimento? Essas duas operações de empréstimo. Ou seja, não havendo dinheiro para investimento, restam as secretarias, basicamente, executar os processos de manutenção de custeio da máquina e mais nada. Tá?
Então nós temos hoje, o estado de Rondônia, uma situação privilegiadíssima em relação aos demais estados. Porque todos os estados estão passando o mesmo problema que nós estamos passando em relação a essa redução da arrecadação. E nem todos têm essa oportunidade de ter essas duas operações de empréstimo. E se nós, a Rosana vai conversar com você depois no planejamento estratégico, tá? Todas as operações do Proinvest e do PIDIS, todas elas estão dentro dos projetos prioritários. Dentro dos projetos prioritários. Então, o que realmente vai ser prioridade para o governo nesses próximos 2 anos, vai ser exatamente a execução dessas duas operações de empréstimo. Porque nós não vamos ter, vocês, secretaria, provavelmente não terão recursos para investimento. Então, nós temos que nos desdobrarmos. Aí nós vamos voltar àquela situação hoje fantástica que a Viviane e o Marine deixaram para nós. Não é? E que é uma coisa que a gente tem reclamado bastante o tempo todo. Nós temos que nos aproximarmos, nós temos que falar a mesma linguagem, nós temos que entender que nós somos uma mesma família. Nós temos que tirar a pirâmide da nossa cabeça e entendermos que nós temos que ajudar uns aos outros. Tanto que, hora que nós fecharmos todas as ações de financiamento e de empréstimo, nós vamos divulgá-las para toda a secretaria, para cada secretaria saber o que a outra está fazendo de operação de PIDIS e de Proinvest. Vocês viram que ontem, embora rapidamente nós passamos todas as ações das secretarias, muita secretaria não sabe o que a outra está fazendo. Às vezes são ações que estão sobrepostas, e a gente vê isso andando muito no interior, secretarias praticamente gastando dinheiro para fazer a mesma coisa. Então nós precisamos conversar mais, nós precisamos buscar uma forma, né? Porque na medida que a gente conversa, na medida que a gente troca experiência, tá? A gente consegue melhorar a qualidade do nosso serviço, a gente consegue reduzir custo. E nós precisamos reduzir custo acima de tudo, nós não vamos ter dinheiro para investimento. Então, os poucos recursos que nos vão dar a arrecadação, nós vamos ter que utilizá-los e utilizar bem. Às vezes nos preocupa, por exemplo, a gente deixar única e exclusivamente a secretaria da CEFIM por conta da arrecadação. Será que as demais secretarias não têm ações que possam impactar a arrecadação? Será que somente a Secretaria de Planejamento e a CEFIM tem que preocupar com a despesa porque elas são donas do caixa? Eu acho que todas as secretarias elas têm que, a partir de agora, que eu entendo que nós estamos estabelecendo um divisor de água e nós vamos estabelecer um novo modelo de gestão. Nós temos que trabalhar juntos. Nós temos que preocupar com a despesa de cada um, com a despesa do outro. Nós temos que preocupar com a receita que cada um pode trazer para os cofres do Estado. Então, ou seja, nós temos que manter uma liga real entre a nossa administração de cada secretaria. Tá? Então, olha, o que nós estamos prevendo para esses 2 anos é muito serviço em relação a essas operações de empréstimo. Só para vocês terem uma noção, imagina-se que serão em torno de 400 processos que serão gerenciados. Desses 400, 350 deverão ser de obras. Vocês imaginam o que é acompanhar 350 obras, fiscalizar, liberar recurso, ou seja, atender os interesses do município, atender toda a demanda das empreiteiras que vão mobilizar isso aí. Imaginem vocês quantas licitações nós vamos fazer, quantas pessoas nós vamos empregar durante esses 2 anos. E como as obras são pulverizadas no Estado, nós vamos ajudar as empresas no Estado todo. Então é uma oportunidade de ouro, né, da gente mostrar esse trabalho do governador. E eu gostaria, para finalizar, antes da Rosana assumir, deixar uma frase aqui que eu achei esses dias, por acaso,
e que ela reflete muito o que nós estamos precisando. O controle dos custos dentro de qualquer atividade econômica é de fundamental importância para orientar os processos administrativos e decisórios da empresa como um todo. Apesar do controle de custos isoladamente não garantir a manutenção e até mesmo a ascensão da empresa no mercado, a ausência dele certamente a deixará mais exposta ao insucesso. Fechado? Vamos à luta. Nós temos um caminho grande para trilhar. Temos um modelo novo de gestão para implantar, empréstimo para executar, e que se todos os estados tivessem a sorte que nós temos de ter duas operações desse porte, com certeza o Brasil não seria um pouco diferente nos próximos 2 anos. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Nós temos que terminar esse governo, desses próximos 2 anos, e mostrar que nós fomos e somos o melhor governo que esse estado de Rondônia já teve. Um abraço a todos. Olá, internautas ligados na tvjornet.com e sites parceiros. Fazem parte desta rede os maiores e mais acessados sites de Rondônia. Entre eles, o Observador.com, Tudo Rondônia, Rondônia ao Vivo, Destaque Rondônia, Na Hora Online e muitos outros sites. No total, 23 veículos aqui na tvjornet.com e sites parceiros. Olá, internautas ligados na tvjornet.com e sites parceiros. Fazem parte desta rede os maiores e mais acessados sites